Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de frações. Frações é um conteúdo muito importante para a Silecom. Vira e mexe, ela cobra questões que vocês já lembram do enunciado, por exemplo. 1/3 dos alunos da escola gostam de matemática. 2/5 do restante preferem português. Aí dá um outro número, né, e pede para a gente achar o total de alunos. Ou então 1/5 das pessoas, tal. A gente vai fazer várias operações com frações nas provas da Silecom. E antes de ter aula com essas questões, é bom a gente relembrar as operações básicas de frações de adição, subtração, divisão e multiplicação, para a gente não boiar, né? Para a gente seguir de forma mais tranquila nas próximas aulas. Então, o que é a fração? A fração é uma parte. É uma parte do todo. Então, quando eu falo parte do meu salário vai para imposto, é mesmo que eu ia falar fração do meu salário caindo para imposto. Então eu tenho aqui meu salário e uma parte dele que está dedicada ao imposto. Está sendo consumida aí pelo imposto. Vai para o governo. Então é uma fração do meu salário, uma parte do meu salário. A gente usa a pizza como representativa disso, né? Imagine que em casa tem 4 pessoas. Aí chega uma pizza para ser cortada, a gente assa a pizza, corta ela em 4 pedaços, 4 fatias. E cada pessoa come uma dessas fatias. Então, são 4 fatias ao todo. São 4 fatias ao todo. E a pessoa vai comer uma parte desse todo, né? 1/4. Mas aí pode ser 1/10, né? Um quinto, 1/6, enfim. 2/5, 2/6. De forma que, se eu como 1/4 mais 1/4 da pizza, vou estar comendo 2/4, né? Isso não representa a metade de uma pizza? Sim, professor, representa a metade da pizza que você cortou em 4 pedaços. Por quê? 2 dividido por 4 é a mesma coisa que meia pizza, metade da pizza, metade do todo. Porque 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. A gente vai ter a noção de frações equivalentes com essa relação das pizzas, né? Que a gente chama de 1 de numerador, 4 de denominador. E imagina o seguinte, a gente compra uma pizza e normalmente a pizza já chega com fatiada, né? Já chega fatiada em 8 partes. Então, em vez de estar 4 fatias, está 8 fatias. Se a pizza já vem larga a entrega com 8 fatias, e na minha casa tem 4 pessoas, quantas fatias agora cada pessoa pode comer? Olha, considerando que são 4 pessoas ainda, né? Tem essa divisão de 4. A pessoa vai poder comer 2 fatias agora. Normalmente a pizza grande de 8 fatias vem 2 sabores, né? Então, um sabor calabresa e outro frango, por exemplo, com catupiry. Aí a pessoa pode até comer uma fatia de cada sabor, né? Então, 2 fatias. A pessoa vai comer 2 fatias gasoica. E se cada pessoa comer 2 fatias gasoica aqui, ó, vai dar a pizza para as 4 pessoas, ó. Certinho. Pessoa um, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Porque o que eu fiz é, peguei o todo e dividi em mais partes, mas a proporção se mantém a mesma. Isso quer dizer o quê? Que 1/4 do que a pessoa comeu é a mesma coisa que 2/8 também. É uma mesma proporção. São frações equivalentes que a gente fala, né? É uma mesma seção, uma mesma fatia, digamos assim. Uma mesma quantidade de pizza. 1/4 e 2/8. Não muda a proporção. 1/4 é a mesma coisa que 2/8. E se eu falou que tem uma pizza partida em 12 pedaços, 12 fatias? Quantas fatias cada pessoa da minha casa agora vai poder comer? Lembrando que na minha casa moram 4 pessoas, né? Ó, professor, se quando tinha 4 fatias, cada pessoa pegou uma. Agora com 8 fatias, cada pessoa pegou 2. Então com 12 fatias, se eu tenho 4 pessoas, né?
É só pegar 12 e dividir por 4 aqui. E 12 dividido por 4 vai dar 3, né? Cada pessoa pega 3 fatias. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, pensou certo. 1/4 é igual a 2/8, que é igual a 3 sobre 12. Representa uma mesma porcentagem de pizza, né? Uma mesma fração. A isso a gente chama de frações equivalentes. E o que é uma fração equivalente? Quando eu transformo essa fração irredutível 1/4 e subdivido ela, ou seja, pego 1, divido por 2, fica 2 aqui, né? E esse 4 eu vou dividir em mais partes também, aqui vai ficar 8. O que aconteceu? Eu fiz uma transformação proporcional a essa pizza. 1 para o 2 eu multiplico por 2 e 8 para o 4 eu multipliquei por 2 também. Ó. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. E o 3 a mesma coisa. 1 vezes 3. 1 vezes 3 aqui dá 3. E 4 vezes 3 dá 12. E isso não alterou a proporção. É como se eu tivesse uma balança aqui, alinhada. E se eu tenho aqui 1/4 e 1/4, eu posso ir colocando mais peso desde que as alterações que eu faço em uma parte, eu faço na outra parte também. Então, as alterações que eu faço aqui no numerador e eu faço no numerador com a mesma proporção, não altera a fração. Isso nos ajuda na hora de reduzir frações. Porque se eu tenho a fração, então, 3 sobre 12, normalmente a questão da prova não vai... A alternativa não vai estar 3 sobre 12. Por quê? Porque tem como reduzir essa fração. Essa fração, ela ainda pode ser reduzida, né? Como? Dividindo por 3 em cima e embaixo. Se eu pego 3 e divido por 3, dá 1. E se eu pego 12 e divido por 3, faço essa divisão tanto em cima como embaixo, vai dar 4 aqui, ó. Então, 3 sobre 12, na verdade, representa a fração irredutível, que não pode ser mais reduzida, de 1/4. Assim como 4 sobre 8, ele não vai aparecer nas alternativas como essa fração. A gente precisa reduzir essa fração. Fazendo como? Dividindo por 4. 4 dividido por 4, 1. E se eu dividir por 4 em cima, eu tenho que dividir por 4 embaixo para a balança não pesar para um lado, né? E eu que divido por 4 é 2. Porque 4 mais 4 é 8, né? Então você está falando que 1/4 sobre 8, na verdade, é a fração meia, metade. Exatamente. Por quê? Se eu tenho 8 fatias e divido esse número por 4, cada pessoa vai pegar metade. Mais ou menos esse sentido. Aí isso acontece de outras formas também, né? Então, 2/3 aqui. Se eu pegar uma bola, né? Dividir em 3, uma fatia de uma pizza dividir em 3 fatias, embora ninguém faça isso, né? E pegar 2 partes dela, é a mesma coisa pegar essa mesma fatia, dividir por 9 e pegar 6. É uma mesma seção, né? Por quê? 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Então mantém a mesma fração. Mantém a mesma proporção aqui. Operações com frações. E se eu pego 6 sobre 9 e somo com 2 sobre 9, quando o denominador aqui é o mesmo, ele se mantém, as partes são as mesmas, né? Eu peguei de 9 partes 6 e eu peguei das 9 partes 2. Se eu peguei 6 sobre 9 mais 2 sobre 9, 6 mais 2 eu peguei 8 partes sobre 9. E da mesma forma, se eu pego 9 partes das 9 e tiro 8 partes das 9, vai ficar só uma parte. 9
menos 8, 1. E a parte é a mesma, o denominador se mantém, 9. Então as operações com frações são simples. Se eu tenho um mesmo denominador, como 8, e eu faço uma soma de 3 sobre 8 mais 5 sobre 8, por exemplo, 3 mais 5 é 8, né? E o 8 se mantém aqui, o denominador não se soma, tá, pessoal? Estou somando uma parte com outra parte. E o denominador é igual, ele se mantém. Basta somar os numeradores, 3 mais 5, 8. Porém, 8 dividido por 8 é uma divisão exata, não é? O resultado é 1. Então, 8 sobre 8, como eu falei, a fração é uma divisão, é dividir uma parte. E 8 dividido por 8 é igual a 1. 14 sobre 3 menos 5 terços, 5 sobre 3, é igual, da mesma forma, o denominador é o mesmo, se mantém. Aí o numerador, 14, eu subtraio 5, que vai dar 9. E 9 dividido por 3, o resultado disso é 3, é uma divisão exata também. E toda divisão, como eu falei, é uma fração. Então, professor, quando os numeradores são iguais, basta fazer a operação de adição e de subtração. Quando os denominadores são iguais, basta fazer a adição e a subtração nos numeradores, exatamente. E se der um número exato aqui, eu faço a divisão completa. Isso mesmo. O resultado lá aparece como uma divisão completa. Porque a fração é uma divisão. É 3 dividido por 8. É 5 dividido por 8. 5 sobre 8. E quando os denominadores são diferentes? Então, estou pegando duas partes de 10 e somando com 3 partes de 5. Já não tem como mais manter o mesmo denominador, como aconteceu aqui, ó. O 8 se manteve e o 3 se manteve. Aqui quem se mantém? O 10, o 5. Não tem como fazer essa operação desse jeito. Eu tenho que igualar os denominadores. E como eu faço isso, professor? Basta eu ver, por exemplo, a relação que existe entre o 5 e o 10. Você não percebe que 10 é o dobro de 5? Sim. Então, para o 5 igualar o denominador 10 aqui é muito simples. Como assim é muito simples? Eu tenho 2 sobre 10 e lembra que a alteração que eu fizer, eu posso alterar essa fração para uma equivalente, uma que vai ser a mesma proporção, só que com o denominador 10. Como é que eu faço isso? Se eu multiplicar 5 por 2, vai dar quantas? Vai dar 10, né, professor? Deu 10. Aí, como eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também, para manter. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, você está falando que 3 quintos é a mesma coisa que 6 sobre 10? É a mesma coisa. E agora eu consigo manter o mesmo denominador 10, só fazer a soma dos numeradores 5 mais 6, que vai dar 8. 8 sobre 10. Professor, mas essa aqui não é uma divisão irredutível, né? Tem como reduzir essa divisão ainda? Tem. Porque o 8 e o 10 são divisíveis por 2. Como é a divisão por 2 de 8? 8 dividido por 2. Vou colocar aqui dividido por 2. E 10 dividido por 2. Vamos lá. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 4 quintos. Que deu aqui o resultado. Que é essa operação. 2 décimos mais 3 quintos. O resultado disso é 4 quintos. Na prova não vai aparecer 8 sobre 10, tá, pessoal? Vai aparecer no gabarito 4 quintos. Porque é a fração irredutível. Mantém a mesma proporção de 8 sobre 10. Da mesma forma aqui, ó. 5 sobre 12 menos 1 quarto. 12 e 4 aqui são denominadores diferentes. Então eu posso tentar igualá-los. E é simples, qual a relação de 12 com 4? 12 dividido por 4 é 3. Então 4 vezes 3 é 12. Tem como então igualar aqui? Tem, com 12. 5 sobre 12 menos. Como o 4 vai ser multiplicado por 3 para dar 12 aqui, 1 vai ter que ser multiplicado por 3 também. 1 vezes 3, 3. Aí ficou 5 sobre 12 menos 3 sobre 12, que vai ficar 2 sobre 12.
E quem como reduzir? Quem? Eu posso dividir em ambas partes por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 6. 1 sexto, que é a fração aqui que vai aparecer no gabarito. 1 sexto. Então essas são operações de soma e subtração quando os denominadores são diferentes. Mas nem sempre vai ser fácil achar essa relação, né? E o que eu faço quando isso acontece? Eu tenho uma técnica muito boa, que é a mesma fração, ó, que é o da borboleta que a gente fala. Que é multiplicar os inversos aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. E multiplica 10 vezes 3 dá 30. Ó, e mantém aqui a soma. Como eu tô somando frações, eu mantenho a soma e faço a multiplicação aqui das partes inversas. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. E no denominador eu multiplico os denominadores. 10 vezes 5, 50. Então ficou 2 vezes 5, 10, né, professor? Aqui. 10 vezes 3, 30 aqui. E 10 vezes 5, 50 aqui. Esse é o processo. Agora soma. 10 mais 30. 40, né, professor? 40 sobre 50. Mas aqui é bem fácil reduzir, ó. Basta cortar os zeros ou dividir em cima e embaixo por 10. Dividir 10 em cima e embaixo, 40 dividido por 10 é 4. 4 vezes 10, 40, né? Ou só corta o zero, como eu falei, né? Corta o zero, corta o zero. 50 dividido por 10 é 5. 4 quintos. Deu o mesmo resultado aqui, pessoal, ó. O mesmo resultado. Foi bem mais fácil, não foi? Então essa técnica da borboleta ela é mais usada justamente por ser mais rápido, ó. Já chegou um resultado. Aqui, mesma história. 5 vezes 4 dá quantos? Ó, 5 vezes 4, 20. 12 vezes 1. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 1, 12. E aqui tá aqui, que operação? Menos, né, professor? Menos, subtração. Agora 12 vezes 4. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, né? 48. Isso aí. 48. Agora 20 menos 12. Tá quantos? Ó, 12 para 20 é 8, né, professor? 8. 8 dividido por 48. Vai aparecer assim no gabarito? Não, tem como reduzir. Olha, em cima e embaixo é um número par, tem como fazer uma redução. Eu vou reduzir já diretamente por 4. 8 dividido por 4 em cima, 48 dividido por 4 embaixo. Vamos lá. 8 dividido por 4. Ó, é 2, né? 2 é 4 mais 4, né? 4 duas vezes dá 8. Exatamente. E 48 dividido por 4? Ó, vai dar 12. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. 2 sobre 12. Vai aparecer assim? Não. Porque tem como dividir por 2 em cima e embaixo, ó. Até chegar a uma fração irredutível. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 6. Deu 1 sexto aqui, ó. Realmente, professora. 1 sexto que a gente fez lá, deu o mesmo 1 sexto aqui. Eu gostei desse método da borboleta. Realmente é fácil, é mais rápido. E às vezes quando tem 3, quando tem 4 operações, às vezes levaria muito tempo pra gente fazer a borboleta aqui, depois o resultado que é x sobre isso, né? Fazer a outra borboleta com menos 5 sobre 8. Às vezes vai ter mais alguma outra coisa, mais 2 terços, por exemplo. Quando é muito grande essa conta, é mais fácil a gente fazer um MMC. O que é MMC, professor? O mínimo múltiplo comum entre todos esses elementos aqui, ó. Encontrar um múltiplo comum. Então, como eu faço isso? Eu coloco os números em ordem, 5, 24 e 8. Aí eu faço as divisões aqui até chegar no resultado irredutível, ó. Começar a divisão por 2. 8 dividido por 2 é 4. 24 dividido por 2 é 12. E todo em fatoração em números primos. A gente fala de fatoração, né? Fatorar um número para achar um mínimo múltiplo comum. 5 dividido por 2 não tem como, repete o 5 aqui. 5 não é divisível por 2.
mais 12 e 4 continua sendo divisível por 2, ó. 5, 6 e 2 continua sendo divisível por 2. 5, 3 e 1. Agora por 3, 5, 1 e 1. E agora por 5, 1, 1 e 1. Quando eu chego no 1, 1, 1, eu encontrei aqui a fatoração em números primos. 2, 3, 5, né? Que vai me dar exatamente o resultado que eu preciso. Do mínimo múltiplo comum. Basta multiplicar esses elementos aqui, que vai me trazer um número que ao mesmo tempo é múltiplo de 5, 24 e 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40, né? E 40 vezes 3. 40 vezes 3, 4 vezes 3 é 12. 40 vezes 3 então é 120. Deu 120 é um MMC, um mínimo múltiplo comum, entre todos esses elementos aqui. Então eu já coloco 120 aqui embaixo, ó. 120. Aí 120 eu vou dividir embaixo e multiplicar em cima. Dividir embaixo e multiplicar em cima, para não alterar a proporção. Então eu estou trabalhando na balança aqui e eu preciso manter a proporção. Então, como eu alterei o denominador desse pessoal aqui para 120, que é um mínimo múltiplo comum entre todos eles, agora eu vou dividir 120 por 5. Ó, 120 por 5, professor. A gente pode fazer um cantinho. 120 dividido por 5. 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Aí, como é menor que 12, é o mais próximo de 12 que tem como fazer aqui, né? 5 vezes 2, 10. 12 menos 10, 2. Abaixo 5. Abaixo 0. 20 é um número divisível por 5. 5 vezes 4 é 20. 4. Exato aqui, né? 5 vezes 4, 20. Deu 24, professor. 120 dividido por 5. Então, divide aqui, né? E multiplica por cima. 24 vezes 1. 24. Beleza. Agora vamos fazer o mesmo processo com os outros. Deixa eu apagar aqui. Vamos dividir embaixo e multiplicar por cima. 120 dividido por 24. Ó, se 120 dividido por 5 foi 24, 120 dividido por 24 vai ser 5. Eu mantenho aqui a soma, né? Mais. E a operação aqui de menos. Beleza. Ah, professor, mas como eu posso ver isso na prática? Ó, 24. Vamos pegar 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. 5 vezes, ó. 20 vezes 20 mais 20, 40, 60, 80, 100. Aí 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 5 vezes. 4, 4, 8, 12, 16, 20. Ah, então vai dar 120. Os 100 aqui em cima, mais os 20. Então 24 mais 24, 24 mais 24. 5 vezes vai dar 120. Ou seja, 120 dividido por 24 é 5. 5 vezes o 24, né? Beleza. Agora esse 5 está multiplicando por 13. E agora, professor? Vamos pegar 5 vezes 13. Quantos vai dar 5 vezes 13? Vamos fazer a continha aqui, ó. 13 vezes 5. 13 vezes 5, 15. 5 vezes 13, 15 também. É a mesma coisa. 5 vezes 1. 5 com 1, 6. 65. Então aqui o resultado vai dar 65. 24 mais 65. Menos 120 dividido por 8. Vamos fazer também, ó. Rapidão, 120 dividido por 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Já não tem como, então tem que ser 8 vezes 1. 8. 9, 10, 11 e 12. Sobrou 4, né? Abaixo o 0 aqui, 40. Agora é fácil. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40, certinho. 15. Então 120 dividido por 8 é 15. Aí eu pego 15 e multiplico por 5. Quantos que é 15 vezes 5? Vamos ver aqui, ó. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 6, 7. 75. Então ficou 24 mais 65 menos 75. Ih, professor, ó. Mais 65 com menos 75 vai dar quantos? Vai dar
Ó, 65 para 65 é 10, né? Coloquei um mais 65 positivo, né? E 75 negativo aqui. Esse cara aqui fica menos 10. 24 menos 10, 14. 14 sobre 120. Mas, professor, esse resultado não tá legal. E por que não? Parece que é muito grande e tem como reduzir. Como eu sei que tem como reduzir? Porque os dois números são pares aqui. Todo número par tem como ser dividido por 2, pessoal. Todo número par tem como ser dividido por 2. Então 14 dividido por 2, agora vai dar 7, né? E 120 por 2, 60. Agora tem como dividir esse 7 por 2, por 3, por 5? Não, e 60? A 60 tem como dividir por algum número da mesma forma que dividir aqui embaixo por cima? Não vai ter como, né, pessoal? Essa fração aqui cai irredutível. 7 sobre 60. E essa é a forma de resolver a fração com MMC. Então a gente poderia fazer um MMC aqui também. De 10 e 5, de 12 e 4. Também tem como. Pegar o mínimo múltiplo comum de 12 e 4. Aí eu pego lá 12 e 4 por 2. Fica 6. E 2 por 2 fica 1. E 3 por 3 fica 1 e 1. Aí 2 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Aí eu acharia o 12. 12 dividido por 12. 1 vezes 5. Mas ia ser muito mais longo que fazer a borboletinha, né? Quando envolve 3 frações ou 4 frações com denominadores diferentes, aí eu recomendo usar o MMC. E multiplicação e divisão por frações. É mais simples ainda. Não precisa de MMC aqui. Basta multiplicar em cima e embaixo. Ó. 2 vezes 5, 10. E 13 vezes 7, 91. Se a gente olhar aqui, 13 vezes 7. 7 vezes 3. Professor, 7 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Então, vem o 1, sobe o 2, 21. 7 vezes 1, 7 com 2, 91. Beleza. Qualquer número, então, professor, seria assim, 3 quintos vezes 2 oitavos. Como é que resolve isso aqui? 3 vezes 2. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 3 vezes 2. 6, 5 vezes 8, 40. Vai aparecer assim a prova, professor? Não. Porque tanto em cima como embaixo pode ser dividido por 2, né? Pode. Então, dividir por 2. Multiplicação. 6 dividido por 2 e 40 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, 40 por 2 é 20. Agora sim. Esse resultado é irredutível. 3 sobre 20. E a divisão? A tão difícil divisão. Nas frações, 2 terços sobre 5 sobre 7, por exemplo. Pegar a fração 2 terços e dividir ela por 5 sobre 7. Às vezes pode aparecer nesse formato aqui, na hora da prova. Ou nesse formato aqui também, ó. 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Quando eu tenho uma divisão de frações, basta inverter a fração de baixo. Então, tá 2 sobre 3 e multiplicar, né? Em vez de dividir por 5 sobre 7, eu multiplico 2 sobre 3 por 7 sobre 5. O 7 passou aqui para cima e o 5 que estava em cima veio aqui embaixo. Eu inverti a ordem da fração e estou fazendo a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é o inverso da divisão, né? Então, se eu quero a divisão aqui, eu inverto os números para ser uma multiplicação. Basta fazer isso. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Aí multiplica normalmente. Beleza, professor. Então, essas são as operações básicas de fração. Não é algo de outro mundo, mas a gente sempre precisa estar revisando, né, para estar acompanhando. E vamos exercitar bastante esse conceito na próxima aula, que é a aula de operações com frações com questões da Selecom. Então não percam, aguardo vocês, revisem, né? E vamos com tudo.